Anos atrás, quando eu e a Valéria começamos assim no circuito terapêutico, na época a gente começou estudando naturopatia, a função dos alimentos na limpeza, na purificação do nosso corpo, a gente começou a estudar florais e logo na sequência a gente foi descobrir um termo que para nós era praticamente assim, desconhecido no nosso vocabulário naquela época: crenças. Como as nossas crenças moldam a nossa realidade, como a gente está cheio de crenças negativas, como as nossas crenças são limitantes, como as nossas crenças podem nos prejudicar. E naquela época, isso foi lá mais ou menos 2008, a gente entrou de cabeça nessa história e ficou surpreso. Nossa, que bacana, realmente a gente estava cheio de crenças negativas e que não sabia. E que podem sim mudar a vida de uma pessoa. Mas, conforme a gente foi estudando, foi aprimorando e foi entrando no campo cada vez mais energético e metafísico da questão, a gente começou a descobrir outros aspectos a respeito das crenças. Então eu quero compartilhar com você hoje a seguinte reflexão: crenças são positivas ou negativas? Crenças realmente ajudam a gente no nosso processo de despertar e de expansão? Até onde vale a pena a gente manter algum sistema de crença e, o mais importante, será que realmente isso é definitivo para o nosso crescimento interior? Olá para você que está me ouvindo, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, professor de autoconhecimento, tá? E a gente vai explorar hoje esse assunto das crenças. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou fazer assim um preâmbulo bem rápido para você entender. Crenças são pensamentos que nós ouvimos, assimilamos e de alguma maneira nos apegamos ou escolhemos, que tem a capacidade de determinar certas coisas na nossa vida e no nosso destino. Por exemplo, se quando você era criança, os seus pais diziam para você: você é burro, você não serve para nada, você é um inútil. É claro que esse pensamento, que era dos nossos pais, no caso do nosso exemplo, mas conforme ele vai sendo repetido, às custas de repetição, ele vai sendo introduzido no meu sistema. E eu poderia, naquela época, ser a criança mais inteligente do mundo. Mas vou passar provavelmente uns bons anos, talvez a vida inteira, acreditando que eu sou um burro, que eu sou incompetente, que eu sou inútil, que eu sou incapaz. Acreditar nesse pensamento vai me trazer certas possibilidades, vamos chamar assim, certas consequências. Afinal de contas, um pensamento como esse vai provocar baixa autoestima dentro dessa pessoa. Isso vai trazer consequências para a vida dela. É claro, vai ter problemas de relacionamento, vai ter problemas profissionais, possivelmente vai ter problemas de saúde, vai ter uma série de consequências por acreditar no pensamento que no fundo não era dela, era o pensamento dos pais, no caso do nosso exemplo, tá? Acontece que quando a gente nasce nesse mundo, e ele é um mundo predominantemente mental, a gente escuta coisas dos nossos pais, que muitas vezes são bem intencionados, tá? Nem todos os pais são estúpidos como o desse exemplo, mas às vezes são muito bem intencionados. A gente escuta coisas da nossa família, a gente escuta coisas do nosso sistema religioso, do nosso sistema da sociedade como um todo. E às custas de tanto repetirem aquilo para nós acabamos incorporando isso no nosso sistema de pensamento. Por isso é uma crença, tá? Entenda assim, uma crença não tem uma conotação religiosa aqui, mas a gente também tem crenças religiosas. Assim como a gente tem crenças a respeito da saúde, assim como a gente também tem crenças a respeito de como o universo funciona. Então a maneira mais simples de entender é que uma crença é apenas um pensamento. E é um pensamento ao qual a gente aderiu por repetição ou por escolha. E cada crença vai ter como resultado um comportamento coerente a ele, tá? Vamos pegar aquele exemplo anterior. Se eu acredito que eu sou burro, eu vou me comportar como se fosse um burro, um estúpido, um ignorante, um incapaz. E vou ter resultados ruins, porque afinal de contas eu acho que eu não sirvo para nada. Pelo contrário, se uma criança nasce num ambiente que lhe proporciona assim, estímulo, que permite que a sua criatividade seja expressa, permite que ele seja feliz. Se tem um ambiente bom para uma criança, que é tudo isso que eu falei, muito mais, é claro que ele vai se tornar um adulto completamente diferente. Então, afinal de contas, essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. As crenças são positivas, são negativas? É importante a gente ter crenças boas no nosso sistema? A gente deve só se livrar das crenças negativas?
Bom, quando eu e a Valéria entramos nesse tema, como eu falei em 2008, isso pareceu bastante interessante, porque a gente foi estudando e foi percebendo, nossa, realmente a gente está cheio de crenças a respeito de várias coisas. Crenças negativas, crenças boas, crenças a respeito do sistema. Entender o sistema de crenças é muito interessante, tá? Entender que a gente molda comportamentos com base nas crenças, que são o pensamento individual e que muitas vezes eu absorvi do coletivo, da família, da sociedade, da religião, como eu falei, é muito interessante. E vai ajudar você a compreender como é que o nosso mundo funciona. Então, por exemplo, você já ouviu falar que a história ela é contada pelos vencedores? O que significa isso? Né? Que aquelas pessoas que historicamente venceram a guerra, elas têm o poder de contar como aquela guerra foi. E muitas vezes mascarar um evento que é neutro da maneira como eles sentirem que é melhor. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês compreenderem a respeito disso, né? A gente vê, por exemplo, a extensão dos Estados Unidos como uma potência militar por todo o mundo. Qual é o sistema de crença que é colocado a nível de mídia e principalmente na mente dos jovens americanos, né? De que eles estão defendendo a liberdade do mundo? Qual é o resultado prático? O que efetivamente acontece? Guerra, conflito e morte. Tá? Quem tem um pouco mais de contato com a cultura americana, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que moram por lá, falam que o número de adultos, né, que já não são mais jovens e que voltam da guerra com traumas em função dos conflitos para salvar a paz e a liberdade do mundo, são muito grandes por lá. Então isso gera uma série de distúrbios sociais que vão muito além daquilo que pretensamente eles pretendem fazer. Tá? É uma crença que os jovens compram desde pequenos, que é colocada a partir da educação, a partir da mídia, a partir daquilo que os pais construíram a respeito de um país e que faz com que a pessoa muitas vezes deixe a sua família, atravesse o oceano e vá se meter num conflito que ele nem sabe quem são os bons e ruins. Mas ele ouviu falar muitas e muitas vezes de que eles são os bons. E de que a turma de turbantes são terroristas e, portanto, são maus. E muitas vezes perde a vida, perde várias partes do seu corpo, perde a saúde, perde várias... ele só perde, né? Quando ele vai enfrentar esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele acredita em algo. Então esse é o poder de uma crença na hora de manipular fatos, de manipular ideias, de manipular opiniões. E é muito importante você entender como as crenças funcionam, porque a gente vive num mundo que é mental. E a nossa mídia e a nossa sociedade, elas estão nos contando histórias o tempo inteiro. E essas histórias querem que a gente acredite em algo que vá de concordância com eles. E eu já falei num vídeo anterior, e eu falo sempre isso, né? Nós não vivemos numa sociedade que é benéfica, tá? Eu poderia dizer assim, o universo ele é benevolente, porque ele é autoconsciente. Mas a nossa sociedade não. Então ela vai colocar informações que muitas vezes tem um pano de fundo de realidade, mas ela vai distorcer para que isso cause comoção. E a emoção, ela é capaz de fazer com que a gente instale uma crença imediatamente, muito mais rápido do que através da repetição. Um outro exemplo simples, que são coisas históricas que eu estou falando para você. Alguns documentos liberados recentemente, e recentemente eu acho que não tem uma década, tá? Pelo governo norte-americano, mostra que naquela batalha em que os japoneses bombardearam o Havaí, qual que era o nome do país mesmo? Pearl Harbor, isso, bombardearam Pearl Harbor. Os americanos, vamos chamar assim, a central de inteligência norte-americana tinha sido avisada de que o bombardeio iria acontecer. E o que as autoridades do país na época, né, pesaram? Bom, se nós formos, entre aspas, pegos de surpresa, tá? Isso tem um evento emocional e de comoção muito mais intenso na mente dos americanos, que estavam reticentes em entrar no combate. Eles não aprovavam, como sociedade, que os americanos se envolvessem na Segunda Guerra. A partir do momento em que eles foram atraiçoados pelos japoneses maus, isso provocou uma enorme comoção, não muito diferente da queda das Torres Gêmeas. E aí, então, os americanos bons foram para a guerra e, realmente, foi saudável a nível mundial. Agora, a grande pergunta, né, especificamente nesse caso, é se os fins justificam os meios. Tá? Mas vamos entender.
Essa é a maneira como a nossa sociedade instala coisas, instala ideias, pensamentos, crenças. Mas tudo bem, eu falei sobre crenças sociais como um modo geral para você compreender. Existem crenças religiosas. E vamos chamar para nós aqui que somos de uma corrente judaico-cristã, né, que é a tradição que a gente recebeu aqui como origem da nossa colonização e das ideias que os nossos pais e avós nos trouxeram. Nós já nascemos em pecado, porque afinal de contas, Jesus morreu na cruz por causa de nós. E se nós já nascemos em pecado, né, nós já temos todos os motivos do mundo para nos sentir os piores. Né? Nós somos pecadores desde o momento em que nós nascemos. E se a gente for mais um pouquinho ainda, né, a gente vai perceber que tem mais motivos para se sentir culpado, porque afinal, os pais primordiais da nossa civilização, vamos chamar assim, segundo os preceitos religiosos, tá, vamos entender isso, foram Adão e Eva. E aí nós temos mais motivo ainda, né, para castigar a mulher, porque afinal de contas ela seduziu Adão, que era um pobre coitado, inocente, e eles foram expulsos do paraíso. Então olha quanta coisa a gente inseriu no nosso sistema, graças à conotação do pensamento religioso da época. Há apenas 100 anos atrás, existia uma crença que dominava o nosso mundo e que dizia assim, negros não têm alma. Era outra crença religiosa estúpida, mas que fazia parte do contexto social. Então isso justificava, tá? Presta atenção nessa palavra que é muito importante, justificava as decisões da maioria na época. Podemos escravizá-los porque não passam de animais. Uma estupidez tão grande quanto provocar uma guerra em nome da liberdade, ou quanto acreditar que os homens são superiores às mulheres, ou quanto qualquer coisa que nos divida, separe e coloque em níveis diferentes. Eram apenas crenças que naquela época eram coerentes e pareciam de alguma maneira interessantes para a sociedade da época. E assim foi. E assim estamos nós agora, né, vivendo num novo oceano de crenças. Então, na nossa sociedade, eu não vou nem repetir, gente, o que eu falei em 2 vídeos atrás, sobre as crenças sobre saúde, sobre a vacina e sobre tudo isso, porque já ficou papo, né, história corrida. Se você não sabe o que é isso, assiste 2 vídeos atrás desse. Hoje é muito fácil da sociedade receber, ser impressa, né, instalar no seu sistema uma crença. É muito mais fácil fazer isso do que há 50 anos atrás, por exemplo, porque nós temos meios de comunicação muito eficientes para isso. Televisão. A televisão é um instrumento sensacional. Eu aqui em casa, a gente deve ter assim, eu acho que... Nossa, a gente tem uns 150 GB no nosso HD aqui de documentários. É fantástico entender o universo que nos rodeia quando a gente usa esse sistema de forma adequada. É uma tragédia quando a gente acredita nos noticiários, que são tendenciosos, mas que transportam para nós mais crenças, mais ideias, mais pensamentos e que condicionam o nosso comportamento. Então essa é a primeira parte apenas do nosso vídeo. Crenças são boas ou são más? Crenças são apenas pensamentos, são ideias que por algum motivo nós escolhemos, tá? Preste atenção que isso é importante. Por algum motivo nós resolvemos acolher. Tanto é assim que na época da escravidão nem todos concordavam com ela. Tanto é assim que em qualquer uma das épocas sinistras da nossa humanidade, nem todos eram a favor do sistema. Sempre houveram os rebeldes, aqueles que discordavam das crenças dominantes. Então, quando a gente abraça um sistema de crenças, é porque por algum motivo ele parece conveniente para nós naquele momento. E efetivamente assim é. A gente ganha alguma coisa quando absorve um sistema de pensamento. Vamos para a segunda parte do nosso vídeo hoje. Vamos entender como que uma crença individual pode estar nos afetando. Por exemplo, quando a gente é meio ignorante e acredita que é só um pedaço de um acidente cósmico, que por um acidente bioquímico do destino desenvolveu inteligência e se transformou nisso que nós somos hoje, os seres humanos, e quando a gente acredita que por um acidente do destino a gente nasceu e que o dia quando vai morrer tudo vai se acabar, bom, comportamento, aliás, a crença materialista vai gerar comportamentos materialistas. Fato. A partir do momento em que a gente evolui um pouco e começa a questionar esse tipo de pensamento e diz assim, bom,
Como pode uma forma de vida inteligente nascer do nada? É preciso inteligência para gerar inteligência. Você não concorda comigo? Você consegue conceber como a inteligência pode vir da estupidez ou de um acidente? É preciso algo mais nesse caldo para fazer a combinação. Então aí a gente começa a procurar sistemas de espiritualidade, de religiosidade que vão buscar nos ajudar a compreender a vastidão de quem nós somos e a vastidão do universo. Isso é bom, já é um pequeno passo. O grande problema continua quando nós simplesmente nos limitamos a acreditar naquilo que nós aprendemos. E aí nós nos fechamos de novo num sistema de crenças. Eu posso dizer assim que é preferível, né? Mas vocês estão vendo assim que eu estou meio relutante em aceitar isso de forma definitiva. Mas é preferível você ter um sistema religioso do que você ser um cético por completo. Embora existam céticos que têm uma nobreza de caráter muitas vezes melhor do que alguns religiosos, mas, enfim, a crença religiosa ela nos dá assim, algum nível de conforto. Mas ela não muda quem nós somos em definitivo, a menos que você parta para o campo da investigação. A menos que você viva a religião, ao invés de apenas acreditar na religião. A menos que você se torne a religião. E quando eu digo religião, é aquele termo que tem origem no latim, religare, yoga. A menos que você seja a ponte entre Deus e o homem, você continua num sistema religioso. Isso pode te ajudar por um tempo. Isso pode te prejudicar a partir de um certo limite. Há uns anos atrás eu atendi uma moça que pertencia a uma certa corrente religiosa e desde pequena ela ouvia a ideia de que ela tinha que fazer o bem porque senão ela seria castigada depois da morte. Então essa ideia de fazer o bem a perseguia, ela não tinha mais autoestima porque ela fazia tudo para o universo, não fazia nada para ela. E quando eu digo para o universo, né, ela passava de todos os limites possíveis para dar para as pessoas, fazendo bem às custas da própria saúde, da autoestima, da qualidade de vida. Então a pergunta, né, nesse caso, é a crença religiosa foi boa ou foi ruim para ela? Por isso a gente vê que tudo tem um prisma. E para tudo a gente precisa avaliar. Está funcionando? Não está funcionando? E com base nisso, eu diria assim para você que é muito importante você entender que uma crença é só um pensamento. Tá? Eu acho que você já compreendeu isso, mas é um pensamento que gera comportamentos e resultados. Mas a grande reflexão que eu quero trazer para você aqui hoje é que toda crença não passa de um punhado de nada, ao qual você decidiu se apegar e acreditar, você escolheu. Algumas vezes a gente foi compulsoriamente, né? Aquela informação foi socada, e a gente acabou acreditando nisso. Tá? Vamos entender assim, que uma criança às vezes tem pouca escolha para acreditar se ela é mais inteligente ou mais burra. Mas depois que você está com 18, 20, 30 anos, aí você começa a ter escolhas. E aí você pode decidir se comportar ainda como aquele ignorante, ou você pode começar a questionar aquele universo de pensamentos em que você está. Então, por um certo momento, a gente poderia dizer assim, foi compulsório. Mas a partir de um certo ponto, não. Aí a gente tem escolha. Crenças, então, sempre são um telhado de vidro, que você pode acreditar ou não. Você pode acreditar na doença ou na saúde. Você pode acreditar que você consegue ou que você não consegue. Você pode acreditar que você é bonito ou que você é feio. Tem mulheres, muitas vezes, eu digo mulheres porque são as mais afetadas, isso meninas, geralmente adolescentes, lindas, e que se olham no espelho e se acham gordas, e desenvolvem bulimia e anorexia. Elas acreditam naquilo que a mente dela permite que elas vejam. São pensamentos. Por que o pensamento domina tanto a nossa estrutura mundial hoje? Porque nós ainda somos seres que, né, se construíram de pensamentos. A grande questão é que isso não precisa ser assim. E é lá que a gente vai chegar. E mais ainda, que é melhor que não seja. Nas escolas tradicionais de espiritualidade e de esoterismo, do Oriente ou do Ocidente, esse termo crença, gente, e eu li bastante, estudei muito, eu nem sabia o que era isso. Ninguém nunca tinha me falado sobre crenças quando eu passei por essas escolas. Fui aprender isso já quando fui entrar na moderna psicologia energética ocidental. Para o ocidental isso parece muito importante. Mas a gente precisa entender que o pensamento ocidental ele é bastante limitado, porque ele é muito limitado ainda pela mente.
Por isso eu quero reforçar com você agora, as crenças podem ter um papel em alguns aspectos da nossa vida, mas elas jamais são definitivas para o nosso crescimento. E agora a gente vai chegar, né, depois de todos esses 20 minutos de explicação, no ponto mais central de tudo. Conforme eu fui desenvolvendo os meus sentidos internos e fui expandindo a minha consciência, eu fui começando a colocar em xeque tudo aquilo que eu aprendi a respeito desse universo de crenças e que há quase 15 anos atrás, para mim, parecia uma verdade absoluta. Nosso ser humano é aquilo que ele pensa. De certo modo, é. Mas a questão é que a mente, por si só, né, os orientais, os mestres do Oriente diziam assim, a mente é maia. Tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente não passa de um grande pacote de ilusões. Então, qual que é a resposta para isso? Você tem que ir além da sua mente. Você tem que ir para níveis superiores. Tá? Aqui na mitologia andina, porque eles também não compreendem muito esse sistema de crenças como definitivo, né? Mas na mitologia andina, você tem que sair do nível da mente e entrar no nível da alma. Você precisa sair do nível do jaguar e entrar no nível do beija-flor, ou até no nível da águia, que é o nível do espírito. Você precisa entrar em níveis mais elevados. E quanto mais você sobe, digamos, nessa pirâmide energética, e mais próximo você se coloca no topo dela, mais você muda todas aquelas estruturas que estão ali embaixo. Então você pode muitas vezes fazer uma afirmação milhares de vezes para conseguir mudar um pensamento que é uma crença que você instalou por qualquer motivo. Ou você faz uma única conexão com a sua alma. E aquele pensamento e incontáveis outros se destroem, porque você atingiu um nível mais elevado. Então essa é a parte mais importante para a gente entender. Enquanto a gente trabalha só no nosso sistema de pensamento, a gente ainda está aqui, no nível do Maia. A gente está no nível linear. Se você já teve a oportunidade de estudar escolas budistas, eles falam muito sobre o mentalismo. O que é o mentalismo? É isso que a gente vê aqui no Ocidente. É o pensamento positivo, é o pensamento que constrói, são as crenças positivas. Eles dizem, não, isso é mentalismo, esquece isso. Vai mais fundo dentro de você. Eu demorei um pouquinho para compreender, até porque eu estava imerso nesse sistema. Né? Eu precisei sair desse sistema de pensamento positivo ocidental para entender. Então é bem interessante, né? Eu precisei mergulhar nele e sair depois para compreender. Por que, de certo modo, a minha alma nunca ficou completamente à vontade com isso? Valeu a experiência, posso transmitir isso para vocês, mas não é o mais importante. E para finalizar, eu quero dar 2 exemplos agora para você entender, com clareza, isso que nós estamos explicando, para você absorver assim lá no fundo da sua mente. E de preferência que depois, né, você coloque isso em prática, tá? O primeiro deles é o seguinte, tá? Vocês vão ver que é um exemplo meu e um exemplo que eu observei numa outra pessoa. Uns 2 anos atrás eu assisti um vídeo de uma mulher na internet onde ela estava falando, é uma mulher assim, uma pessoa que tem um canal lá sobre espiritualidade, autoconhecimento, e ela resolveu falar sobre teorias da conspiração. E aí ela falou sobre essa teoria, aquela teoria, e ela complementou o vídeo dela dizendo como acreditar nessas teorias estava fazendo mal para ela. Estava ficando ansiosa, nervosa, por causa disso, por causa dos químicos nos alimentos, por causa do controle mental, por causa disso. Tudo aquilo era vamos chamar assim, era a razão do mal-estar existencial em que ela estava. Então ela abandonou todas aquelas teorias da conspiração. Deixou tudo de lado. E escolheu um sistema de crenças melhor. Ela decidiu escolher as crenças dela. Então ela abandonou tudo aquilo que no entendimento dela era negativo e era culpa do mal-estar dela e escolheu um sistema positivo, em que nada disso é importante, que o importante é você estar conectado com Deus e parará pururum, tá? Não vou entrar no mérito muito porque não é para desmerecer a pessoa, mas é para você entender. Ela fez uma escolha para algo que era o mais sensato para ela. E é assim que a gente escolhe as nossas crenças o tempo inteiro, tá? Isso é muito importante você entender. E essa é a sacada. A gente escolhe as crenças conforme a nossa mente ego acha que é mais cômodo. Para ela foi mais cômodo escolher uma coisa do que a outra, tá? Agora eu vou dar um exemplo completamente diferente para você entender, e esse veio da minha experiência com a Valéria. Então, alguns anos atrás, né, quando a gente entrou mais fundo no entendimento dessas mesmas teorias da conspiração que essa pessoa descartou, a gente resolveu começar a estudar, mas não a partir da literatura da internet, dos canais dos conspiradores, do YouTube, porque tem alguns que são muito bons no trabalho deles e outros que são uma tragédia, que mais estragam do que ajudam. Mas a gente resolveu começar a constatar isso. Como? A partir do nosso próprio trabalho e experiência. Através da visão interior, da expansão da consciência, da
Experiência direta, a partir do campo da consciência única, tá? Que é o que os andinos chamam a partir do nível da águia, aonde todo o conhecimento está disponível para quem quiser acessar, porque é universal, não tem fronteiras, além da mente e além do ego. E uma das primeiras experiências nesse nível foi a gente entender o que são os jogos online e os videogames hoje em dia, tá? Todo mundo conhece alguém que está viciado num jogo online, tá? Eu mesmo tenho um filho que está difícil de tirar o danado da frente do computador. Viciado mesmo, ele tem essa percepção. Mas como em todo outro vício, né, o vício geralmente é mais forte do que a razão. E a gente foi estudar esse universo de jogos online e a gente foi descobrir que as teorias da conspiração não eram teorias, que tem consciências por trás disso, que hoje eles não precisam tanto provocar guerras, não precisa tanto derramamento de sangue. Que embora isso seja positivo para essas forças, né? Opa, positivo para as forças negativas, fica até engraçado, né? Que embora seja importante para as forças involutivas e negativas do nosso mundo, né? As guerras, o derramamento de sangue, essas tragédias alimentam essas forças, eles também se alimentam de emoções humanas. E basta então colocar ali os jovens que são cheios de energia, despertar aquelas energias de adrenalina, de raiva, de impulsividade na frente de um computador e pronto, né? O milkshake está completo. Eles não precisam nem fazer muito esforço. Tem consciências que se aproveitam disso. E a gente viu, sentiu. E eu poderia dizer até que a gente apalpou essas energias. E só de falar nisso eu já começo a entrar nessa sintonia. E isso já baixa a minha vibração de novo, porque a gente viu. Não é mais uma teoria. Não é mais uma crença. Não é um pensamento que molda a minha realidade e que me diz o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Eu vi. Então, gente, todo esse vídeo de quase 30 minutos é para você entender que toda crença ela é um pensamento que você escolheu. Mas enquanto você não ver a realidade por trás dessa crença, ela é apenas algo que ficou cômodo, que te colocou numa zona de conforto em algum momento para você. Com certeza a gente pode dizer assim que é muito mais construtivo num primeiro momento eu acreditar em Deus do que acreditar numa vida materialista. Mas lembra do que eu falei? Depende, né? Pode ser melhor para mim acreditar num universo que me apoia do que num universo no qual eu sou culpado de um crime que os meus ancestrais cometeram. Isso pode me ajudar, de maneira relativa. Mas se a gente não vê a realidade, e para isso precisa desenvolver prática. Para isso precisa abrir os sentidos internos. Para isso é o despertar. Se você não faz a sua jornada para se expandir, é só um pensamento. Não vale de nada. E é por a gente ter tantas pessoas no sistema, eu vou falar assim, religioso como um todo, tá? Sem apontar para nenhuma. Muitas pessoas que se julgam religiosas que no momento da doença ou da morte se desesperam. Porque era só um sistema de crenças. Porque elas nunca tocaram a eternidade. Nunca viram o Espírito. Quando eu digo viram, né? Não é com os olhos. Elas não conheceram a Deus. Elas apenas acreditaram num Deus. E o resultado é que no momento em que, vamos chamar assim, que o caldo aperta, né, tudo aquilo que elas ficaram jogando para debaixo dos seus corredores começa a transparecer. E a gente vê o medo e o desespero. Que não são diferentes do medo e do desespero que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Tá bem? Vocês viram que o tema foi extenso, mas de novo, é o tipo de coisa que não dá para falar em 15 minutos. Gostou? Compartilha. Dúvidas, comentários, escreve aqui embaixo do vídeo. Traz isso para outras pessoas que precisam entender que a essência da vida não é o que você acredita sobre elas, é o que você vê. Um grande abraço e até a próxima.